Meu irmão e minha irmã, hoje dia 29 de fevereiro, último dia deste mês de fevereiro, nós estamos na quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Vamos então escutar a palavra de Deus para nós deste dia do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus conta esta parábola, esta história, porque com certeza viu, na realidade na qual vivia, muitos ricos de coração opulento, ou seja, de coração apegado aos bens. Jesus viu muitos ricos que poderiam, durante a sua vida, ter refrescado a língua daqueles que eram pobres e sedentos, poderia ter saciado o estômago dos famintos, poderia ter dado uma roupa, alguma coisa àqueles que estavam ali e não o fizeram. Jesus deve ter visto muitos ricos apegados aos bens materiais e desprezando os pobres. Além disso, esta parábola serve como um certo consolo para os pobres. Vejam que o pobre, diz o Evangelho, Lázaro, morreu e já foi para junto de Abraão. Não passou por purgatório, não passou por julgamento, nada. Da morte para junto de Abraão. Abraão é santo, está no reino dos céus. O rico, pelo contrário, morreu e foi enterrado, diz a palavra. Para dizer o quê? Que o rico era tão apegado aos bens materiais, às coisas da terra, que o seu destino era a terra, era ficar por aqui. Enquanto que Lázaro, porque exclusivamente dependente de Deus e depositando apenas nele a sua confiança, ou seja, livre das confianças materiais, tinha só o mundo espiritual ao seu encontro, o reino eterno o estava esperando. O que então que essa palavra pode dizer para nós neste dia? Esta chamada de atenção a respeito do uso dos bens deve servir também a nós. Também nós podemos correr o risco, nos diz o Papa Francisco, de amar os bens e usar as pessoas. Preciso fazer o contrário, uso os bens e amo as pessoas. Qual é a confiança, qual é o amor, o apego que eu tenho depositado naquilo que eu tenho, no dinheiro no banco, no meu carro, na minha casa, também nas coisas próprias, naquilo que eu sei, nos meus pensamentos, naquilo que eu aprendi? Qual é o grau de confiança que eu deposito nestas coisas e, em contrapartida, qual é o grau de confiança que eu deposito em Deus? É esta diferença que vai dizer
o quanto eu ainda tenho que caminhar no seguimento de Jesus. Além disso, esta palavra nos diz que Lázaro não reclamava. De fato, no Evangelho nós não ouvimos nenhuma vez a voz de Lázaro. O rico, pelo contrário, reclamava do fogo do inferno. Lázaro ensina que o sofrimento, às vezes que nós temos que passar, a privação dos bens, a privação dos alimentos, são modos de nos purificar, são modos de nos achegarmos mais a Deus. Verdade, a boca de Lázaro não proferia palavras, mas a confiança que Lázaro tinha em Deus gritava aos quatro ventos de que Deus é Senhor. Esta confiança deve também ser nossa. Não adianta a nossa boca falar que confia se o nosso coração está apegado aos bens. Que o nosso coração, que a nossa fé, grite a respeito da confiança na providência, na ação de Deus. Isso é o que nos diz a palavra deste dia. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.